Olá, graça e paz. Neste vídeo vamos descobrir se existe mesmo o afastado ou desigrejado da Igreja de Cristo. É um assunto mais voltado para quem faz parte do corpo de Cristo e que já é Igreja do Senhor, mas ainda assim trará luz a toda e qualquer pessoa. Para isso gostaria de começar pegando um gancho da fala do pastor Paulo Borges, homem dotado de grande conhecimento e a quem eu admiro. Ele diz algo muito interessante, tomando como base Efésios 2, versículos de 11 a 22. Abre aspas. Uma das nossas maiores dificuldades é entendermos e vivermos a Igreja do Senhor como uma pessoa, na sua pessoalidade. Fomos estimulados a vê-la e vivê-la como uma estrutura em sua forma, em sua liturgia, em sua organização e não em sua pessoalidade. Nosso maior desafio está em desenvolver uma consciência de pessoa. Conseguimos ter noção da igreja e não consciência da igreja. Normalmente a tratamos baseados em seu formato físico, como templo, local, ou como grupos diferentes, que têm doutrinas diferentes e que pensam diferente. Com isso, focamos em suas características visíveis, falando que uma igreja é tradicional, outra é pentecostal, a outra conservadora, ou universal, mundial, etc. Mas não temos tido a sensibilidade para compreendê-la e vivê-la como um povo, uma família, na sua essência. Fecha aspas. Então, na prática, o que a gente fazia ou ainda faz, estou usando os verbos no passado e no presente, porque estou considerando o tempo em que vivemos antes dessa pandemia, quando não haviam os lockdowns ou distanciamentos sociais ou as dificuldades que temos vivenciado nesses anos de 2020 e 2021. Dizemos, olha o horário do culto na igreja para não atrasarmos. Íamos ou vamos à igreja, entrávamos ou entramos na igreja, saíamos ou saímos da igreja. E se vamos voltar a nos reunir novamente, será que vai ser como antes? Ou seja, até então, na maioria das vezes, só víamos os irmãos uma ou duas vezes na semana, mas mesmo assim não os conhecíamos, porque no fundo o que realmente acontecia ou ainda vai acontecer é que se nossas reuniões não se transformam em encontros, elas são apenas reuniões. Isso significa que não nos encontrávamos ou não nos encontraremos como igreja, mas apenas nos veremos novamente. Por um lado, é muito bom e extremamente importante que existam os templos, mas ver apenas neste nível de entendimento não basta. Precisamos aprender a essência do que é a igreja, e o que contribui negativamente para isso é o inadequado ensino sobre algumas questões que nunca deveriam existir ou já deveriam ter sido superadas. A intenção aqui é tratarmos desse assunto de forma a nos ajudar a viver mais próximos daquilo que a palavra está realmente dizendo. Vamos ao ponto. Muito normalmente nos é ensinado nos templos que não devemos deixar de ir à igreja. Até aí, tudo bem, sabemos que está falando de ir ao templo, é importante ir ao templo. O problema maior neste ponto é que usam um texto bíblico inadequadamente para justificar o fato que alguns deixam de congregar, dando a entender que aquele que não está indo à igreja, templo, está desobedecendo a uma orientação dada pela Escritura aos Hebreus. O texto que me refiro está em Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Malmente costumam pegar esse texto e aplicá-lo fora de contexto para dar base a essa ideia. A maioria o faz por ingenuidade, só porque não pesquisaram o suficiente sobre isso. Já outros o fazem por esperteza mesmo, né? E que ideia é essa? De que se aquele que não está indo à igreja templo está afastado ou desviado da igreja de Cristo, ou então é um desigrejado. Importante sabermos separar a igreja templo da igreja de Cristo, que em muitos momentos se fundem, se unem, mas que em outros momentos se separam. Se fosse dito afastado ou desviado do templo, tudo bem, mas normalmente usa-se o termo afastado ou desviado da igreja. Nesse caso, é um equívoco, mais adiante vamos entender isso melhor. Não se pode dizer que uma pessoa está afastada ou desviada da igreja do Senhor
por não estar indo ao templo. Até porque uma pessoa pode estar afastada ou desviada da igreja do Senhor, mesmo indo ou estando no templo. A avaliação que se faz está no compromisso ou não que esta pessoa tem com o Senhor Jesus e sua palavra. Não necessariamente com a obra do reino, mas com a submissão à palavra do Senhor. Tem muitos que são apenas participantes do corpo de Cristo, mas não são do corpo de Cristo. Até trabalham arduamente na obra do Mestre, mas ainda assim estão distantes do reino de Cristo. Pois o que caracteriza fazer parte do reino de Deus não é o serviço que se faz, mas o ser filho de Deus, tendo seus pecados redimidos diante de Deus. Se as palavras afastado ou desviado forem usados no sentido de que aquela pessoa saiu do caminho do Senhor, ou abandonou a fé, ou saiu do caminho que Cristo o colocou, ou voltou ao caminho de rebeldia, de pecado, de cegueira, o que acontece com muitos ao longo da vida, então estariam corretos o uso dessas palavras. Afinal, muitos que foram salvos por Cristo, onde sua relação com Deus fora restabelecida, porque até então eram inimigos de Deus, em algum momento de suas vidas, acabaram abandonando essa relação, esse convívio com seu Criador, voltando a certos prazeres e pecados no mundo. No entanto, o fato de que aqueles que apenas não estão mais indo ao templo, não significa dizer que estão afastados ou desviados da igreja de Cristo, ou que são desigrejados. Podem até estar afastados ou desviados do convívio com aqueles irmãos, mas nunca da igreja de Cristo. Você vai entender por quê mais à frente. Além disso, devemos atentar para outro detalhe. Muitos dos que até tiveram um encontro e a revelação de Cristo em suas vidas, mas não foram submetidos à exposição genuína e verdadeira do Evangelho, acabam não permanecendo, e se não permanecem não voltam, é porque nunca se converteram. E um dos principais motivos disso acontecer é porque para estes lhe faltou o ensino verdadeiro. E sem ensino verdadeiro não se pode gerar sempre conversões verdadeiras. Logo, boa parte daqueles que chamamos de desviados nunca foram de fato convertidos. E se assim nunca deveriam ser chamados de desviados, pois, embora estivessem por um tempo em meio aos cristãos, nunca fizeram parte plenamente desse meio. Além destes, também temos aqueles que, já convertidos, entenderam que a essência está em ser igreja e não em ir à igreja, templo. Perceberam que mais vale estabelecer relações entre irmãos em Cristo e em qualquer lugar do mundo do que simplesmente ir a um local para cultuar a Deus e voltar para casa. Dito isto, não estou de forma alguma falando mal da existência dos templos ou da importância de irmos a estes locais para, junto com outros irmãos, adorarmos a Deus. A intenção aqui não é esta, mas apenas esclarecer o que realmente foi escrito no grego. Vejamos. Aqui, pessoal, vamos verificar o texto em questão, que aqui através desse programa The Word, Não é o mesmo Word que a gente usa no Office, Mas é um que a gente tem aqui, todos os livros, da Bíblia, do Primeiro e do Segundo Testamento, ok? Vamos abrir aqui no texto em questão, que está em Hebreus, capítulo 10, no verso 25, que é justamente esse aqui que eu já deixei aberto, Vamos abrir primeiro aqui João Ferreira de Almeida, na tradução de João Ferreira de Almeida com Strong. Vamos ver como é que está escrito aqui, nessa tradução. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, o foco aqui é a gente analisar essas traduções aqui, é ver se a gente acha a palavra templo, Nessa tradução aqui a gente não achou, a gente está vendo aqui que ele usa o verbo congregar-nos, ok? Vamos aqui para o texto Receptus. O texto Receptus é um texto que se aproxima bastante, muito, do texto original dos apóstolos, Então nós temos aqui, vamos ver se a gente acha a palavra templo aqui.
Nós temos aqui a partícula mi no grego, né? Que significa no português não. Nós temos essa outra palavra aqui, que seria o verbo akataleipo, que significa abandonar, desertar, deixar. Nós temos aqui também essa outra palavra aqui, que seria o artigo este, aquele, aquela, estes, etc. Nós temos essa outra palavra aqui no grego, que seria o epsunagoge, né? Que significa em português uma reunião em um lugar, uma assembleia religiosa dos cristãos. Vamos ver essa outra palavra aqui, eator, que significa, que seria o pronome ele mesmo, ela mesma, a si mesmo, eles ou elas mesmos. Essa outra palavra, o advérbio katos, de acordo com, juntamente como, exatamente como, ou apenas como, né? Nós temos também essa outra palavra aqui, o ethos, que significa em português costume, prática prescrita pela lei, instituição. Bom, a gente não está achando aqui, irmãos, a palavra templo, certo? No texto Receptus, que é o que mais se aproxima do texto dos apóstolos. Ok? Então vamos lá. Vamos para essa versão aqui, a NVI, Nova Versão Internacional. Vamos ver como é que ele está escrito aqui, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, ó, tradução muito boa aqui, ó. Reunirmos como igreja. Aqui está uma tradução bem satisfatória, conforme a original, né? Vamos ver a tradução de hoje? Nova tradução da linguagem de hoje. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Bom, é uma boa tradução também. Ele não deixa a gente se confundir achando que está falando do local, mas apenas das reuniões, né, que existiam, né, naquela época. Vamos ver essa outra tradução aqui. Vamos pegar aqui é King James, essa tradução aqui, ó. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Bom, aqui é que está, né? Esse tipo de tradução aqui, ó, ela abre a possibilidade de a gente interpretar errado. Porque a tendência nossa ao ler a nossa congregação, qual é? É a gente associar com o local ao qual a gente costuma ir semanalmente. Concorda comigo? Então a questão é justamente estar na interpretação. Quando o tradutor colocou aqui a nossa congregação, não significa que ele estava se referindo ao local em si. Porque se ele diz aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida, que é igual a de cá, ó, essa também que é fiel ao texto original, tá? A gente vai ver aqui, ó, também segue a nossa congregação, que é igual também a essa, que se diz fiel ao texto original, né? Não deixando a nossa congregação. Então não significa que ele está querendo dizer, se ele é fiel ao texto original, então não significa que ele esteja querendo dizer o local em si. Porque se ele é fiel ao texto original, ele está procurando seguir o mesmo sentido. Então o foco aqui está na relação entre as pessoas, na comunhão entre as pessoas, no congregar das pessoas. E que pode ser naquele templo, sempre, ou naquela casa. Então, no tempo dos apóstolos, se a gente parar para pensar, certamente que eles se reuniam muito mais nas casas do que nos templos, até porque existia um período muito forte lá de perseguição, né? Então era muito melhor eles se reunirem em casas e não em templos e sinagogas, embora eles tivessem período que fizeram isso muitas vezes, né? Esse João Ferreira de Almeida aqui, ó, ele não dá abertura para a gente interpretar errado, mas ele foca em congregar-nos, em reunirmos, que é justamente o epsunagoge, tá? Uma reunião em um lugar, assembleia religiosa dos cristãos.
Para que a gente tenha mais certeza sobre isso, eu vou abrir aqui a Restauração das Escrituras, edição Verdadeiro Nome, certo? Essa é uma versão bíblica em que muita gente desconhece, tá? Mas ela é muito boa, irmãos. É uma tradução assim que vale a pena a gente ter e fácil de conseguir, né? Porque essa daqui em PDF, né? E pesquisando na internet você acha. Então aqui, ó, eu vou abrir aqui na página 9, vou mostrar aqui na página 9, sobre a restauração das escrituras, edição Verdadeiro Nome, Bíblia de Estudos, tá? Então a gente pode perceber aqui, ó, pegando principalmente com relação ao Novo Testamento, né? Para a Nova Aliança, nós usamos os grandemente apreciados e amplamente aceitos textos receptos ou textos recebidos do grego. O receptus é aquele que a gente abriu lá, né? No programa The Word. Então, eles se utilizaram aqui, ó, de pesquisa a Peshitta aramaica, que aqui seriam textos antigos em aramaico, né? O Mateus de Shem Tov, que seriam textos antigos em hebraicos de Mateus, não de grego, mas em hebraico, ok? Os rolos do Mar Morto, que seriam aqueles rolos, aqueles textos antigos, né? Que foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Tá? Eles também pesquisaram a Septuaginta, né? Que seria a tradução do hebraico para o grego, né? E em conjunto com consultas e muitas outras fontes legítimas. Então, o Pacto Renovado, que seria a Nova Aliança, né, no Novo Testamento, foi inspirado sendo escrito nas linguagens semíticas do aramaico e hebraico. A maioria das pessoas acham que o original do Novo Testamento é em grego, mas não é. O original está em aramaico e hebraico, depois que foi traduzido para o grego. Eu vou abrir aqui também, ó, para a gente verificar no Lexo do Novo Testamento grego e português, ok? Eu vou abrir direto aqui na página 82 para a gente achar a palavra epsunagogue. Ela está logo aqui, ela aqui, ó. Eu vou destacá-la para que a gente perceba aqui, ó, epsunagogue significa encontro, reunião, e ele ainda aqui coloca a referência de Hebreus 10, 25, que é justamente o texto em questão, ok? Então, para vocês verem, vamos abrir aqui para a gente ver se é igual. Olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. É igual ou não é? Então, epsunagogue, uma reunião em um lugar, assembleia religiosa dos cristãos. Não fala-se de templo, mas a questão é a reunião entre os irmãos em Cristo Jesus. Tá bom? Então, no verso 25 de Hebreus 10, o termo do grego para a palavra congregar-nos é epi, igual a sobre, acima, acima de, do alto. Se eu então coloco a palavra toda de congregar-nos, seria episunagogue, igual a reunião, encontro em algum lugar, ajuntamento do alto, assembleia do alto. Essa palavra reunião tem o mesmo sentido de 2 Tessalonicenses 2:1, onde o apóstolo Paulo vai falar: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, está falando de uma relação que será estabelecida num encontro com Cristo, numa reunião com o Mestre, que será em algum local que ainda não sabemos. Logo, o versículo 25 de Hebreus 10 não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Refere-se ao ajuntamento espiritual ou assembleia espiritual entre irmãos em Cristo, que independe de que local seja, se no templo, se em uma casa, ou na rua, ou em qualquer lugar que você imaginar. Pense comigo, Pedro ou Paulo, quando estavam na prisão, ou João Batista no deserto, ou João na ilha de Patmos,
Estavam congregando? Não, claro que não. E por causa disso eram desigrejados? Estavam desviados? Estavam afastados? Não, claro que não. Eles eram a própria igreja do Senhor. Onde eles estivessem, a igreja estava. Em Atos 8,3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja, estes homens e mulheres não estavam no templo, estavam em suas casas. E a Bíblia fala que a igreja era assolada quando estes homens e mulheres eram assolados. Ou seja, onde está o Filho de Deus, ali está a igreja de Cristo. Onde está a igreja de Cristo, ali está o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, é a igreja e a igreja é Ele. Vamos ao contexto. Ali em Hebreus 10, de 19 a 25, fala do privilégio de acesso dos cristãos à presença de Deus e exorta a perseverarem na fé. No verso 19, ele comenta que agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Ou seja, antigamente, tanto na época de Moisés, em que o povo hebreu estava no deserto com o tabernáculo, quanto no templo do povo de Israel e Jesus, em Jerusalém, com a existência do templo, somente o sumo sacerdote podia entrar no recinto sagrado, o chamado Santo dos Santos, e o fazia uma vez apenas no ano, no dia da expiação, quando oferecia o sacrifício pelos pecados do povo ou da nação. Mas a morte de Cristo removeu a cortina que separava o povo da presença de Deus. A partir daí, todos puderam passar a entrar na presença do Todo-Poderoso a qualquer momento, sem restrições, por meio de Cristo e através de Cristo. Através de Cristo, então, é que se pode ter acesso pessoal a Deus sem a necessidade de um sistema religioso, que às vezes é complicado, burocrático e até mesmo enganoso, não é verdade? Com isso, passou-se a ser possível um relacionamento real, genuíno e direto com o Pai, sem a intermediação de um líder religioso. Precisamos entender que não existe o desigrejado, desviado nesse contexto. Esse termo foi inventado como espécie de repreensão, de difamação e calúnia para os que se encontravam fora ou afastados das reuniões do templo ou da denominação. Importante também entender que, uma vez dentro da igreja de Cristo, que é espiritual, uma vez convertido de verdade, você não deixa de fazer parte dela, pois agora essa pessoa, ela própria, é a igreja. Por isso eu digo que entrou para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, não sai mais, pois como sair de si mesmo? Então a igreja do Senhor são os eleitos espalhados em todo o mundo. Pode-se chamar alguém talvez de não denominacionado, de afastado dos irmãos, mas de desigrejado ou afastado da igreja de Cristo? Não. Em hipótese alguma devemos abandonar ou negligenciar as reuniões entre os irmãos, entre os cristãos, pois se assim fizermos, podemos estar desistindo do encorajamento ou da ajuda que pode vir de outros irmãos e da relação tão necessária para nossas vidas. Afinal, um dos motivos que nos reunimos é para compartilharmos nossa fé e fortalecermos uns aos outros. A Igreja do Senhor, igual à Eclésia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos do Senhor. Portanto, não se deve usar esse versículo de Hebreus 10, 25 para repreender as ovelhas, dizendo que elas estão fora da igreja, nem afastadas da igreja, pelo fato de elas não estarem indo ao templo. Pois a igreja de Cristo são cada um e todos os que são de Cristo. Amém? Deixe-me orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E é pronta para nos orientar, para nos ensinar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender cada vez mais de Ti. Mas não só isso, ajuda-nos a viver a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. De forma que nós possamos realmente agradar ao Senhor e nos relacionarmos não só contigo, mas com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Gostou dessa reflexão? Te ajudou a compreender melhor? Dá um like, compartilha com outras pessoas para que tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? E se inscreve aí no canal, né? Caso você tenha interesse em lançar um livro ou saiba de alguém que esteja precisando de uma editora,
Visite aí nosso site www.e-popoff.com. Eu vou deixar esse endereço na descrição do vídeo. Nós fazemos capas de livros, diagramações, sites, caricaturas digitais, logotipos, identidade visual, criações gráficas, etc. Então que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. You